Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. Boa noite, pessoal. Hoje o tema é muito legal, é identidade em Cristo. E cada pessoa que falou aqui uma passagem tem um significado dessa palavra na vida de cada um. Não sei se o Edelso, quando ele começou a ler, Deus é o verbo, Deus é o tempo. Ou simplesmente quando o Fábio leu, é que você não é um acidente, você é a obra-prima com o propósito de Deus. Ou simplesmente o que o Rodrigão leu. Seu passado não tem mais autoridade sobre você. Você é uma nova criatura. Ou sobre o que a Tassi falou, a metanoia de dentro para fora. O que vivemos muito hoje é a falta de identidade em Cristo. O mundo quer taxar a identidade na gente e Satanás só quer que desviar a nosso foco. Então, a palavra de hoje ela vem embasada na passagem de Mateus, quem quiser acompanhar, tá? Mateus 16, 13, tá? E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, né? Interrogou os seus discípulos. Para quem assistiu The Shows, Jesus vai lá na terra de Cesareia, onde o pessoal cultuava outros deuses, né? E aí Jesus olha para todos os seus discípulos e faz aquela velha pergunta, né? Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam. Uns dizem que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é Jeremias, outros diz que é um profeta. E Jesus disse: E vós? Quem disseis quem sou? E eu quero que vocês gravem essa pergunta. Quem é Jesus na vida de vocês? Quem é Jesus? E a gente vai discutir isso mais tarde, tá? E aí Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois também te digo, tu és a Tu és Pedro, sobre a pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí tem uma passagem muito importante que a gente não presta atenção. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligarás na terra será ligado na terra, e tudo que desligar na terra será desligado nos céus. E aí, Jesus ainda ensinou mais uma coisa a Pedro. Mateus 16, 22 a 23. E Pedro, tomando parte, começou a repreender, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum isso irá acontecer. Jesus disse que irá morrer e iria ressuscitar. E aí Jesus disse, vira para Pedro e diz: Para trás de mim, Satanás, em que serves de escândalo.
porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas o que são dos homens. E a palavra hoje é embasada em identidade. A gente tem várias passagens aqui de falta de identidade na Bíblia. E a gente vai ver algumas aqui, mas eu quero que vocês comecem a refletir. Quem é Jesus na vida de vocês? Será que Jesus é um milagreiro? Será que Jesus é um cara que está comigo só para me ajudar naquele momento difícil? Será que Jesus é o Senhor da minha vida? Difícil fazer essas perguntas, né? Mas eu vou fazer outras perguntas. Quem era o Rodrigão antes de conhecer Jesus? Fica só para você, tá, Rodrigão? Quem era a Tassiana antes de conhecer Jesus? Quem era o Fábio sem conhecer Jesus na época? Quem é o Edélcio? Esse aí tem um exemplo, sem conhecer Jesus. Quem é seu José? Quem, na época que não conhecia Jesus. O mundo está muito movido a tirar sua identidade como filho. E aí, a da Paz leu em uma passagem de Nicodemos com um papo com Jesus. Que Jesus diz, né, que ele precisa nascer novamente. E aí ele diz, como é que eu vou nascer, que eu já estou novo, vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Não. Você tem que ser batizado no Espírito Santo e ser batizado também nas águas. E o que é que Jesus quer dizer com isso? É que a gente precisa reconhecê-lo como a identidade de Pai na nossa vida. Jesus veio como homem e como Deus. Seria muito mais fácil Jesus chegar aqui como Deus e dizer assim, não vai fazer não, mata. Não vai fazer não, mata de novo. Jesus está conosco desde Gênesis. Eita, Gênesis, Tiago. Ah, desde Gênesis. Vamos para a Bíblia agora. Tem que ler a Bíblia, tá? Tatiana, lê para mim aí. Gênesis 3:17. 3:17. Isso. Deixa eu colocar aqui. Lembra que Deus é Deus, tá? É só para deixar claro isso. Espera. A minha folha é fininha. 17. Isso. Aqui. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Amém. O que é que quer dizer com isso? Adão, ele tinha a identidade de Deus. Perfeito. Por ouvir coisas que não são de Deus, ele caiu em pecado. Mas foi Eva que deu a maçã. A aliança não era com Eva, era com Adão. E aí começa a crise de identidade das pessoas. Fazer o que é legal, o que é gostoso. É só isso que faz perder a identidade de filho. Deus poderia, naquele exato momento, tu concorda comigo? Que você até leu a palavra, ele poderia ter amaldiçoado direto Adão, tu concorda comigo? E ter exterminado ele. Mas, naquele exato momento, o que é que ele fez? Lê aí, está sendo novamente, não comerás dela. O que mais? Continua. Não comerás dela. O sustento durante... Não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela
o sustento durante os dias de tua vida. Ele maldiçoou Ele deu a castigo, terra. né? A terra. Ele podia ter maldiçoado ele por falta de identidade. O pecado é a falta da identidade da gente. Vamos andar, vamos agora para o Novo. Pro Novo Testamento agora. E aí, o que é que acontece, minha gente? Vivemos numa crise de identidade. Satanás, vou dar meu testemunho, Satanás queria tirar minha identidade de todo jeito. Eu sou filho de Isabel, filho de José Alcântara, meu pai, que eu amo, minha mãe, amo muito minha mãe. Mas eu não sou o filho biológico, eu sou um filho adotado. E o que acontece muito com quem é adotado, a gente fica sem identidade. A gente acha que é coitado. A gente acha que sou vítima da sociedade. Mas é isso que muitas vezes o pecado e Satanás quer. Te tirar a identidade de filho. E aí imagina eu começando a viver uma sociedade onde eu me sentia vítima e muitas vezes assim, não, culpa dos outros, não é minha, culpa da minha mãe que me deixou. E aí eu comecei a levar isso para minha vida. Enquanto eu não conhecia Jesus Cristo, eu me sentia um coitadinho. Até num certo dia que eu conheci o Senhor Jesus Cristo. E ele disse assim: tu és digno de ser meu filho. Em oração eu ouvi isso. E todo o teu passado será honrado porque tu és o meu filho. E eu comecei a olhar a mãe que me criou como amor. Eu comecei a ver o pai que me criou com muito amor. Comecei a aprender a honrar. Porque eu vi que o meu pai e minha mãe eram um presente de Deus. A minha irmã era um presente de Deus que me achou e pediu para minha mãe me adotar. Porque teve a mão de Deus. Antigamente eu tinha raiva dos meus pais biológicos, eu não conheço, mas hoje eu amo. Porque eu acredito que era necessário eles fazerem isso comigo. Para que hoje eu diga assim, que ótimo que isso aconteceu, porque era necessário, era um propósito que minha mãe e meu pai precisavam ter, me adotar, para lá na frente, aquele filho adotado, reconhecer eles e dizer assim, eu sou grato por vocês. Eu poderia estar aqui hoje, vítima da sociedade, reclamando, né? Difícil, né? Porque o pecado vai sempre bater em você, vai sempre dizer que você é um coitado. E graças a Deus, Deus veio à Terra com filho, como homem. E ele começa a passear e fazer milagres, tudo. E começa a entender como é que a gente vive. Hoje eu te digo que eu sou liberto, eu sou filho de Deus, porque eu tenho uma identidade forjada em Deus. Eu conheci a palavra, conheci o caminho, conheci o conceito de vida e a verdade. Tassiana, tu já ouviu falar na história da mulher samaritana que estava lá e queria dar água para Jesus Cristo? Tu conhece essa história? Bora lá para João. Bora para João. No poço, João né? 4. Bora lá para João 4. Deixa eu ir lá. Vamos lá para João 4. João 4. Achei. Achou? Pronto. Achei. Por favor, se você puder ler do 4 ao 10. Lê pra gente, por favor. Certo. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José.
Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão como os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Continua? Bora pro 14. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Lê Amém. agora o 17 até o 21. Ao que ele respondeu a mulher: Não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. É sobre isso, pessoal. Jesus, ele restaura. Jesus é a água viva. A mulher samaritana, ela tinha pecados, identidades forjadas nos erros. E Jesus disse: Mulher, eu sou o Deus e te perdoo porque tu me desse água de beber. E é isso, pessoal. Forjar a identidade em Cristo é crer que Ele é todo momento da nossa vida. Imagina aquele momento mais difícil que você está passando hoje e Ele te dizer assim: você vai ficar bem. E muitas vezes você diz assim: será que vou ficar bem? Será que muitas vezes a gente não busca atalhos para tentar esconder a nossa falta de identidade de filho? Jesus, para mim, é uma renovação de uma aliança que eu tinha com ele lá no Éden. Vim para a terra, errei no pecado, ele me restaurou e eu estou pronto novamente para falar da palavra dele para cada um aqui que queira ouvir. E agora eu faço a pergunta para vocês: que identidade você tem para aquele que se chama Jesus Cristo? Não precisa me responder, só quero que vocês fechem os olhinhos e comecem a refletir. Será que você é filho realmente? Será que você tem identidade forjada em Cristo? Será que você construiu sua fé em pedra? Ou você está numa fé de sentimentos e achismo? Será que sua fé é areia quando a primeira tribulação e o primeiro vento forte vai derrubar?
Será que esse Deus que você está servindo é Deus ou você está se enganando? Será que Jesus Cristo morreu na cruz, foi humilhado, apanhou, foi crucificado nu, o sangue dele escorreu e você ainda não reconhece que ele é o seu pai e ainda quer viver no pecado? Que identidade é essa como filho vocês têm? Todo momento que você for viver, você tem que fazer que nem Jesus. Repreenda as coisas que realmente não é de Cristo. Satanás vai te atentar. Vai botar pessoas perto de você para te tirar a tua identidade de filho. Satanás vai te modificar para tentar te tirar a identidade de filho. Mas eu te digo, primeiramente busque as coisas do reino e o resto será dado. Não perca a sua identidade por causa de dinheiro. Não perca a sua identidade por causa de prostituição. Não perca a sua identidade achando que tudo é idolatria. Não perca a sua identidade por idolatrar seu filho. Não perca a sua identidade por idolatrar o seu marido. Não perca a sua identidade por idolatrar o seu trabalho. Você é filho. E o filho, quando mais precisa da ajuda do pai, ele fica de joelho e levanta os braços. Todo mundo aqui foi criança. E eu faço a pergunta para você. Há quanto tempo que tu não fica de joelho e levanta teu braço e faz assim, pai, me coloca no colo. Me resgata, pai. Me dá tua identidade de filho. Seja feito sempre a vontade do Senhor Jesus Cristo. Todos que leram aqui passa por uma passagem, passa por um processo. E eu quero só te dizer, tu és o filho escolhido de Cristo. Tu és escolhido para estar exatamente hoje aqui. Tu és escolhido exatamente para ouvir essa palavra. Isso aqui é momentâneo. Deus entregou seu filho unigênito para morrer na cruz, chicoteado, humilhado, cuspido, ficou nu na cruz. O sangue dele escorreu. Ele foi o último sacrifício. Não coloque a vida de Jesus Cristo naqueles momentos mais difíceis no lixo. Porque você acha que o seu ego e o seu achismo ainda é maior do que o sacrifício de seu Jesus Cristo. Você é filho amado. Tassiana, você é filha amada de Jesus. Andréa, você é filha amada. Fábio, o teu pai que está lá em cima te ama. Rogério, o teu pai que está lá em cima tem orgulho de você. Edélcio, o teu pai que está lá em cima te admira pela tua vontade de conhecer e beber a palavra. Rodrigão, o teu pai que está lá em cima sabe o quanto tu és obediente. Seu José, o pai que está lá em cima te admira e ergue o ouvido dele para ouvir os teus clamores. Helen,
O teu pai, que está lá em cima, sabe o quanto tu és guerreira. Dona Zilna, o teu pai, que está lá em cima, sabe o que tu clama e ora e chora dentro do teu quarto. Bruno, o teu pai, que está lá em cima, te busca todo dia quando tu olha para o teu filho e consagra a eles a vontade do pai. Dona Marinê, o teu pai que está lá em cima te cura e te dá a verdade para que tu possas abrir tua boca e vencer. E é o pai que está lá em cima, foi o que me resgatou e me apresentou quem ele é. Então, queria fechar essa noite dizendo que Jesus é a vida, é o caminho e é a verdade. A palavra é única, vai passar tempos, mas ela não muda. E ainda dá tempo, pessoal, para levantar a cabeça e dizer assim: Pai, me abraça como um pai, porque eu sou teu filho e eu preciso de ti. Amém? Amém? Amém. Amém. Amém.